Você sabe em quanto tempo prescrevem as suas dívidas? Essa é uma pergunta que muita gente se faz, geralmente quando já está com a corda no pescoço. Mas calma, a resposta está no Código Civil Brasileiro, e entender isso pode te ajudar a organizar sua vida financeira, ou pelo menos a entender seus direitos e limites. Prescrição, no direito, significa a perda do direito de exigir judicialmente o cumprimento de uma obrigação após determinado prazo. Em outras palavras, não é que a dívida deixa de existir, mas o credor perde o direito de cobrá-la judicialmente. E isso tem um fundamento, a segurança jurídica. Não dá para alguém aparecer depois de 30 anos cobrando uma dívida de caderno, certo? Os prazos estão no Código Civil, principalmente nos artigos 205 e 206. Vamos destrinchar todos eles com exemplos práticos para facilitar. O artigo 205 estabelece o prazo geral de prescrição, 10 anos, quando a lei não definir um prazo menor. Por exemplo, João emprestou R$ 20.000 a um amigo por contrato verbal e sem prazo fixado. Como não há prazo específico, o direito de cobrança prescreve em 10 anos. Já o artigo 206 detalha prazos menores, a depender do tipo da dívida. Começando pelo parágrafo 1º, temos os casos com prescrição de 1 ano. Primeiro, a pretensão de cobrança de hospedagem ou alimentos em estabelecimentos comerciais, como hotéis e restaurantes. Por exemplo, se um cliente ficou devendo a conta do hotel, o proprietário tem 1 ano para cobrar. Segundo, o segurado ou a seguradora em contratos de seguro tem prazo de 1 ano para se acionar mutuamente, a partir do conhecimento do fato. Ana, por exemplo, teve o carro roubado em 2022 e acionou o seguro apenas 2 anos depois. Perdeu o prazo. Terceiro, auxiliares da justiça e peritos têm 1 ano para cobrar seus honorários após a conclusão do serviço. Quarto, credores têm 1 ano para acionar sócios ou acionistas após a liquidação da empresa. Por exemplo, se uma sociedade é encerrada formalmente em 2020, os credores têm até 2021 para buscar judicialmente seus créditos. Quinto, no caso de avaliação fraudulenta de bens aportados em sociedades anônimas, a pretensão para cobrar dos responsáveis prescreve em 1 ano contado da aprovação do laudo. No parágrafo 2º do artigo 206, temos a prescrição em 2 anos, aplicada à pretensão de cobrar prestações alimentares. Por exemplo, Carlos atrasou a pensão de 2022. Maria tem até 2024 para cobrar judicialmente. Cada parcela tem prazo próprio. O parágrafo 3º traz uma série de hipóteses com prazo de 3 anos. Primeiro, aluguéis, urbanos ou rurais. Um inquilino deixou de pagar os aluguéis de 2020. O locador tem até 2023 para cobrar. Segundo, prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. Um beneficiário que deixou de receber parcelas mensais em 2021 tem até 2024 para requerer os valores. Terceiro, juros e dividendos periódicos. Cláudia não recebeu os dividendos das ações que possuía em 2020. Até 2023 poderia cobrar. Quarto, enriquecimento sem causa. Pedro transferiu R$ 5.000 para a conta errada em 2021 e o recebedor não devolveu. Pedro tem até 2024 para buscar judicialmente esse valor. Quinto, reparação civil. Marcos sofreu um acidente causado por negligência em 2021, tem até 2024 para ajuizar a ação de indenização. Sexto, restituição de lucros recebidos de má-fé. Um sócio que recebeu dividendos indevidos em 2020 pode ser cobrado até 2023. Sétimo, pretensões contra fundadores, administradores e liquidantes por violação de lei ou estatuto. Se a violação for praticada em 2021 e levada à Assembleia em 2022, o prazo vai até 2025. Oitavo, pagamento de título de crédito. Um cheque vencido em 2022 pode ser cobrado judicialmente até 2025, salvo prazos específicos de legislação própria. Nono,
Pretensão contra segurador no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório, como o DPVAT, que também prescreve em 3 anos. O parágrafo 4º fixa a prescrição em 4 anos para pretensões relativas à tutela. Por exemplo, após a aprovação das contas de um tutor judicial, a parte interessada tem 4 anos para contestar irregularidades. O parágrafo 5º do artigo 206 traz o prazo de 5 anos. Primeira hipótese: cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Carla assinou um contrato de empréstimo registrado em cartório em 2020. O banco tem até 2025 para cobrar judicialmente. Segunda, honorários de profissionais liberais, como médicos, advogados, contadores. Um advogado que encerrou um processo em 2019 e não foi pago pode cobrar até 2024. Terceira, o vencedor em um processo pode cobrar do vencido as despesas que teve no curso da ação, no prazo de 5 anos após o trânsito em julgado. Retornando ao artigo 205, quando a lei não determina prazo menor, o prazo geral é de 10 anos. Esse é o caso de contratos verbais, sem prazo e sem categoria especial. Por exemplo, um empréstimo informal entre amigos sem contrato assinado e sem definição clara de pagamento entra aqui. Se o credor quiser cobrar, deve fazê-lo dentro do prazo de 10 anos. Há ainda a prescrição intercorrente, prevista no artigo 206-A do Código Civil e também no artigo 921 do Código de Processo Civil. Ela ocorre quando um processo já ajuizado fica paralisado por inércia do autor. Mesmo com a ação em andamento, se não houver movimentação, pode haver extinção do processo com reconhecimento da prescrição. Por exemplo, uma ação de cobrança foi ajuizada em 2020, mas ficou parada até 2026, sem qualquer ato do autor. O juiz pode reconhecer a prescrição, extinguindo o processo com base na inércia. Saber o prazo de prescrição de uma dívida não significa dar calote, mas sim ter consciência jurídica dos seus direitos e deveres. O direito não favorece o desleixo, mas também não permite que se viva eternamente à sombra de uma cobrança. Equilíbrio é a chave. Então, da próxima vez que alguém disser que dívida não prescreve, você pode responder com segurança: prescreve sim, e eu posso até citar o artigo de cor. Se você gostou do conteúdo, curta, siga o canal, compartilhe com os amigos e volte sempre que quiser descomplicar o mundo jurídico sem dor de cabeça. Aqui a lei é clara e a explicação também.